Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre Frankenstein, da Mary Shelley. Então, eu acabei de ler esse livro, esses dias, faz uns 2 dias do momento que eu tô gravando. E eu acho que vocês nem sabiam que eu tava lendo ele, porque, né? E ele foi uma das maiores surpresas literárias da minha vida, então por isso eu quis vir falar sobre ele já, enquanto eu tô bem empolgada. Eu tava cheia de prova, ainda tô. Eu tava querendo ler uma coisa que fosse mais curtinha, mas que fosse bem envolvente. Eu não tinha gostado do último livro que eu li, tinha achado bem mais ou menos. E aí eu tava olhando o que eu tinha no Kindle, porque meu Kindle, assim, é uma biblioteca, tem muita coisa nele. E eu encontrei Frankenstein. Ele é um livro que muita gente que tem gosto literário parecido com o meu diz que é fantástico, e mesmo assim eu não esperava muito. Eu não sou muito leitora de horror, eu achava que era uma pegada assim mais de terror mesmo, mas eu comecei a ler e é maravilhoso. Frankenstein não é de horror, apesar de ter uns momentos bem sombrios, mas é muito mais do que isso. Então, primeiro que a gente já tem ali no prefácio, né, a autora contando como foi que ele foi escrito, como que foi que surgiu a ideia dele, né? Ela era vizinha do Lord Byron e eles, umas noites assim que não parava de chover, eles resolviam contar histórias de terror, cada um tinha que escrever uma história pra contar e ela não conseguia. O marido dela escrevia, o Lord Byron escrevia e ela não conseguia. E aí, uma noite eles estavam discutindo sobre a ciência, sobre Deus, sobre o homem querer chegar ao patamar de Deus e coisas assim. E aí ela teve meio que um pesadelo com uma criatura criada pelo homem, assim, que o homem não pudesse controlar. E ela sentiu muito medo e pensou que a partir daí ela precisaria escrever essa história. Então, a história vai falar muito mais sobre isso, sobre a obsessão pela ciência, a obsessão do homem por controlar absolutamente tudo, por controlar a natureza, por quão insano isso é. E vai ter momentos de terror, porque, né? Então, basicamente, nós vamos ter a história do Victor Frankenstein, que, né, é a pessoa que criou o monstro. Eu tô chamando o monstro de Carlos, não sei porquê, eu acho que ele tem cara de Carlos pra mim, mas na história ele só é um monstro, não tem nome. Enfim, a gente conhece ele ainda na infância, ele sempre teve muita vontade, assim, de conhecer as coisas, muito interesse pelo saber, e um dia ele encontra ali uns livros meio de alquimia, de Cornélia Agrippa e de alguns cientistas já ultrapassados, digamos assim, que ainda lidavam com alquimia, e ele se apaixona por aquilo. E aí um dia ele descobre que aquilo estava ultrapassado e que era besteira tudo aquilo, e ele fica muito decepcionado. Enfim, ele se muda para estudar, se não me engano é pra Inglaterra que ele vai, para estudar mesmo, pra universidade, para descobrir novas coisas, né? E chegando lá ele acaba encontrando vários tipos de professores que incentivam ele de formas diferentes, e ele acaba conseguindo, tendo a ideia de como criar a vida a partir do nada, como dar a vida a uma criatura. Então ele começa esse processo de montagem dessa criatura, que eu vou chamar de Carlos aqui, mas o nome dele não é Carlos, gente, não tem nome. Então ele escolhe, né, pedaços maiores pra conseguir lidar melhor com aquilo, trabalhar melhor, então acaba criando uma criatura muito grande. E assim que ele consegue que essa criatura viva, ele se assombra terrivelmente com essa criatura que ele criou, porque é uma criatura horrível, e ele foge e deixa essa criatura à mercê. E aí, uma certa hora da história, ele vai encontrar essa criatura e a gente vai descobrir por tudo que essa criatura passou, sendo jogada num mundo que ela não conhece, com uma aparência terrível, sofrendo maus tratos por todo mundo que encontra. E como um dia, escondido num casebre, conseguiu ter contato com a bondade humana e achar que podia ser aceito. Então, na verdade, a gente vai acompanhar todo o processo de como essa criatura virou um monstro, como ela era simplesmente uma criatura que foi jogada no mundo. E a gente vai ter muita discussão do que é o bem, do que é o mal, de que tudo é relativo. E aí, a partir de um dado momento, sim, essa criatura vai
querer vingança. Ela vai virar uma criatura ruim e vai começar a cometer crimes e assombrar o Frankenstein, né? O Frankenstein tem pessoas queridas, tem uma prima que chama a prima, né? Que ele vai casar e ele ama muito ela, e tem irmãos, e tem toda a família. E essa criatura vai aí fazer algumas coisas ruins com essas pessoas. Então tem essa parte de terror, mas eu acho que é muito, muito, muito mais do que isso. Eu acho que é tudo sobre essa discussão do bem e do mal, do homem querer ser Deus. A escrita dela é uma coisa assim maravilhosa. Eu li ele muito rapidinho, mas a leitura não é tão rápida assim, porque ele é escrito de uma forma bem reflexiva e bem poética. Mas eu recomendo muito, eu não podia esperar mais pra recomendar. Não fique com medo se você não é de horror, dessas coisas como eu, porque eu acho que eu demorei muito pra ler ele por conta de achar que ele era uma leitura assim, mais de dar medo, e não é. E de verdade, entrou para as melhores leituras do ano. Eu acho que vai entrar assim pros meus preferidinhos da vida, porque eu gostei muito dele. Então vão ler ele agora. Desculpa por essa resenha meio afobada. Quando eu acabei de ler as coisas eu fico muito empolgada. Mas eu realmente queria indicar, porque muita gente falou bem, muito bem dele, e eu não dei bola para as indicações. Então não tenha preconceito por ser de terror, por ser isso, por ser aquilo que não é. É um livro maravilhoso. Então é isso. Me contem aqui embaixo se vocês já leram outras coisas dela, porque agora eu fiquei bem curiosa. E se vocês já leram Frankenstein, o que vocês acharam. E a gente conversa numa próxima ocasião. Tchau!